Voltando ao dia 17 de abril deste ano, eu tive uma visão. Naquele dia eu vi um relâmpago no céu. Eu vi relâmpagos e vi um céu escuro, e enquanto eu estava olhando para isso, ouvi um trovão. E isso foi muito claro, que enquanto acontecia isso, eu ouço o Senhor dizer: Jesus está voltando tão rapidamente. Camille. Então ouvi o Senhor dizer 3 dias de escuridão. Então isso é algo que eu tinha aqui gravado em meu telefone. Eu recebo muitas mensagens do Senhor e eu costumo não colocar esta mensagem para fora quando eu penso que o Senhor possa revelar mais algo, mais coisas a respeito deste tema. E então, em 16 de setembro, o Senhor falou comigo novamente, há apenas alguns dias atrás. E foi isso o que Ele disse. O Senhor me disse que muitas pessoas estão tentando ver como Deus pode usá-los e como Deus vai usá-los. E o Senhor disse que isto lhe agrada. Ele disse: continue a me procurar. Eu ouvi: continue colocando os teus olhos nele. E o que ele está fazendo sobre a terra, seu chamado, sua tarefa, seu dom. Tome suas posições. O Senhor disse que o mundo está entrando em um sofrimento. Eu ouvi oração. O Senhor disse: interceda pelos outros e por esse mundo. Então eu vi o Senhor dizer: arrependimento. Então eu vi uma imagem de outro youtuber que também trabalha com profecia. O nome dele é Troy Black. E às vezes o Senhor me mostra pessoas também do ramo profético para me mostrar que essa mensagem é profética. E também pelo seu sobrenome ser negro, Black. Então eu vi o Troy Black receber uma palavra profética. Então o Senhor estava me confirmando que esta é uma palavra profética que Ele queria que eu entregasse. E eu vi o Troy Black dando uma palavra profética em um vídeo, e então imediatamente eu vi a tela mudando para preto. Eu vi tudo preto. E então eu ouvi: um apagão está chegando. O Senhor disse: eles vão tentar nos cortar, desligar, mas eu estou aumentando o valor. O Senhor disse: 3 dias de escuridão, mas o meu tempo não é o mesmo que o seu tempo de contagem. E então o Senhor me deu uma visão onde eu vi alguém que nos meus comentários no YouTube me escreveu: você me assustou. E eles tinham medo de mim. E então eu ouvi: conhecendo o terror do Senhor, nós persuadimos os homens. E então o Senhor queria que eu dissesse isso, que esta mensagem não é uma mensagem se baseando no medo, mas Ele quer que eu apenas fale o que Ele está me dizendo para dizer. E então eu ouvi o Senhor me dizer: o injusto vai temer, os meus filhos vão se alegrar. E novamente isso aconteceu no dia 17 de setembro. E eu tenho outra palavra do dia 20 de setembro, esta manhã, por volta das 4 horas da manhã. Eu ouvi o Senhor dizer isso de novo. Eu ouvi 3 dias de escuridão. Você verá isso nos últimos dias, que é agora. Eu ouvi o Senhor dizer: o tempo é agora, mais cedo do que você pensa. E então eu pergunto ao Senhor, neste ponto: Senhor, o que significa isso? Como você pode me dar mais informação sobre o que é essa escuridão, esses 3 dias? Então eu estou perguntando para Ele a respeito disso, e então eu vejo pássaros. E eu ouvi o Senhor dizer: eles vão comer as colheitas. E então eu vi terras agrícolas, fazendas. E então eu ouvi o Senhor dizer: arrependa-se em seus corações e se desviem de seus caminhos, e eu vou curar sua terra. Então eu vi um relâmpago em um céu escuro. Então eu ouvi o Senhor dizer: uma calma antes da tempestade. O Senhor disse: quando você vê um raio, você sabe que uma tempestade está prestes a acontecer.
mas ainda não começou a chover. Você pode ver o céu cinza e escuro. E então o Senhor disse: a chuva está próxima. Então, quando ele disse isso, eu ouvi muito claro uma chuva batendo no chão, como se fosse uma trovoada. E esta é uma mensagem para os crentes do corpo de Cristo. E então o Senhor me disse, e eu ouvi Ele dizer: vai para as ruas, vá até os perdidos e fale para eles sobre mim, diz o Senhor. Eu ouvi: grande será a sua recompensa no céu e na terra. Abençoado você será quando sair, e abençoado você será quando entrar. Os frutos do meu corpo de Cristo serão abençoados. Eu ouvi: arrependa-se agora e afaste-se dos seus maus caminhos. E então o Senhor me disse que queria falar comigo a respeito de Jonas no Antigo Testamento, e como ele falou para a cidade de Nínive para se arrepender, e o que aconteceu quando eles fizeram isso. E então eu vi o Senhor dizer: tudo que está escrito na Bíblia se alinha com o mundo hoje. Aprenda com os seus erros. Então eu ouvi um leão, e então eu ouvi leão da tribo de Judá. Então eu vou falar sobre o livro de Jonas, mas antes disso eu quero falar sobre esta transferência de riqueza que eu falei na última profecia. O Senhor tem falado comigo sobre como o calendário hebraico e sobre o ano Shemitah. A cada 7 anos algo profético acontece na terra. Esta é uma palavra profética que se liga ao ano Shemitah. Eles são o corpo de Cristo. Há muitas pessoas que estão prestes a ser abençoadas, porque é o ano do grande lançamento. Então o Senhor está liberando bênçãos para o seu povo, mas no outro lado haverá uma ira que está prestes a ser derramada na terra. E essa mensagem é para ambas as pessoas, aquelas que precisam se arrepender, se afastar do pecado, dar um giro de 360 graus e se afastar do pecado da fornicação, o não seguir a Deus, a homossexualidade, viver um estilo de vida pecaminoso, aqueles que precisam construir um relacionamento íntimo com o Senhor. Esta palavra é para aqueles que não estão seguindo a Ele, as pessoas que estão seguindo um estilo de vida pecaminoso. E então, o outro lado desta mensagem é para as pessoas que estão prestes a serem abençoados, porque não fazemos parte disso. Esta ira não é para nós. Então, ele queria que eu lesse o livro de Jonas. E se você não sabe quem é Jonas, ele era um profeta que ouvia o Senhor no Antigo Testamento. O Senhor deu uma palavra a Jonas para ir para Nínive e liberar esta palavra sobre destruição que cairia sobre a cidade. Jonas estava com medo de ir para essa cidade e liberar esta palavra, porque ele sabia como as pessoas agiam. Então ele foge, porque ele tinha medo de liberar a palavra que o Senhor tinha dado a ele. Então o Senhor envia esta baleia, esse peixe grande, para que possa engoli-lo, já que ele não queria entregar a palavra e estava com medo. E lá ele ficou 3 dias e 3 noites. Então ele está orando e se arrependendo na barriga da baleia. Então ele é jogado para fora. E após isso ele finalmente vai até Nínive levar a palavra que o Senhor havia lhe ordenado levar. Então vamos ler Jonas capítulo 3, versão King James, que diz assim: então a palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas, sem demora, obedeceu à palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus. Combinaram um jejum geral e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas.
Então proclamou em Nínive: eis que, por decreto do rei e de seus nobres, fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento, portanto não havereis de comer nem beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone seu mau caminho e toda atitude violenta. Talvez Deus volte sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência. E atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade, como havia ameaçado. Então, veja como é bíblico: se você se arrepender e afastar dos pecados, ouça tantas palavras proféticas sobre destruição vindo por esta nação, por esta cidade, mas se você se arrepender do seu pecado e se arrepender, o Senhor pode voltar atrás em sua palavra. Então, ele ia trazer isso para que as pessoas se arrependessem e se afastassem enquanto ainda houvesse tempo. Há uma grande libertação que está chegando e eu sei e sinto que será no final deste mês. O Senhor tem falado comigo. Nesta próxima semana, eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho uma palavra específica, mas algo vai estar acontecendo nesta temporada, nas próximas semanas. Ele está colocando uma urgência dentro de mim para contar às pessoas sobre isso. 3 dias de escuridão. Mais uma vez, ele me disse: o meu tempo não é como o seu tempo. Deus existe fora do tempo. E então, 3 dias podem significar até 3 anos. Nós não sabemos, a não ser que ele dê uma palavra específica, e ele faz isso também. Ele já me deu datas antes, mas sobre isso ele não me deu nenhuma data. E isso é tudo que o Senhor me disse em relação a esses 3 dias de escuridão. Mas eu tenho sentido um fardo pesado para liberar esta palavra, porque isso tem falado comigo de maneira tão forte, e normalmente quando ele coloca essa urgência dentro de mim, ele me empurra para fazer um vídeo, me falando durante a noite toda, e eu quero ser obediente e passar esta mensagem para todos vocês. Eu oro para todos aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Senhor está dizendo durante esta hora. Leve estas palavras para o Senhor e peça se esta palavra vem dele. Sempre temos que testar os espíritos por trás de uma palavra profética, que você tenha uma confirmação por si mesmo, porque existem vários falsos profetas, e isso é outra coisa que o Senhor tem me dito. Há uma ira especial que ele está prestes a derramar, e ele está me dando visões de diferentes pessoas proféticas, e ele me diz que a sua ira cairá sobre as pessoas que vêm contra essas pessoas proféticas. Então, temos que ter bastante cuidado quando formos chamar algum profeta de falso profeta, porém, precisamos testar também o Espírito e ver se vem de Deus. Eu estou vendo relâmpagos, eu estou ouvindo trovões, vendo o céu escuro. Então eu quero ser obediente e liberar esta palavra, assim como o Senhor a me deu. Mais uma vez, isto não é uma mensagem baseada no medo para o corpo de Cristo, mas, conhecendo o terror do Senhor, persuadimos os homens. E esta mensagem é para que as pessoas possam saber o quanto é sério, e o Senhor quer que você se arrependa, aceite Jesus e coloque Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou no 3º dia. Então é isso, queridos. Eu vou deixar o link do vídeo original na descrição. Só um detalhe, pessoal. Se formos olhar para o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, precisamos ter muita cautela quanto a acontecimentos imediatos. Então, sempre orando, buscando discernimento, e como a irmã falou, não colocando medo em nosso coração. Essa é uma mensagem de arrependimento, assim como Jonas, na barriga do peixe, da baleia, permaneceu ali 3 dias, e foi tempo de arrependimento, de quebrantamento, de oração. Deus está apontando para essa irmã justamente esta passagem desses 3 dias de escuridão, provavelmente aqui não só de maneira literal, apesar de muitos estarem especulando a respeito do reset, apontando para também o dia 24 de setembro, que foi o vídeo que eu postei aqui ontem.
Se você não assistiu, te convido para ir lá olhar também a respeito desta data. E esses 3 dias de escuridão também apontando para uma escuridão espiritual. Lembrando que quando olhamos para o Apocalipse e para o início da última semana de Daniel, nós temos 3 anos e meio iniciais, onde as 2 testemunhas estarão atuando em todo o mundo e principalmente em Jerusalém. Porém, haverá também esses anos de escuridão para aqueles que não tiverem o selamento de Cristo, mas sim estarão indo em direção à marca da besta, que acontece já no meio da semana. Então, eu só fiz esse comentário para dizer que existe algo relacionado a esses 3 dias, não 3 específico, mas 3 dias e meio, mas que já aponta para este tempo do fim, para a última semana de Daniel. Então, precisamos tomar muito cuidado quanto a datas, ok? Essa é a minha única ressalva aqui, e ela deixa claro isso quando ela diz que, para Deus, Deus atua fora do tempo que nós atuamos, é um tempo diferente. Então, quando ele fala em breve, virá, eu voltarei em breve, não necessariamente é este ano ou é daqui a poucos dias. Tá? Esta data específica não existe para esses 3 dias de escuridão. Porém, nós continuamos buscando a Deus, nos arrependemos de nossos pecados. Se você está fora dos caminhos do Senhor, é urgente que você volte, porque vai chegar o tempo que você não vai mais conseguir voltar. E este tempo, sim, está cada vez mais próximo. Então, é tempo de nós buscarmos o Senhor, vivermos o novo de Deus e escrevermos o nosso nome no livro da vida com boas obras. Este, sim, trará para você um bom galardão quando Jesus voltar nos ares. E é isso, queridos. Chega de informação aqui por hoje. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.